Olá, galera. Estou tentando. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Não sei. Vamos ver. Já me comuniquei com a Deia. Vocês conseguem me ouvir? Vamos ver se a gente consegue voltar. Se vocês estão me ouvindo. Talvez seja um problema do Instagram. Não sei. Você me ouve agora? Sim. Aê! Acho que agora foi. Eu acho que Ai, foi algum gente, que problema com o dó. Instagram, porque meu fone estava funcionando. Eu testei com outras coisas, tentei ouvir agora alguma coisa aqui, mas por via das dúvidas troquei o fone agora para um fone conectado. Que bom. Mas vamos lá. Estávamos falando sobre essa questão, né, do prejuízo dos anticoncepcionais sobre Sim, a sexualidade da mulher, essa sensação de liberdade, e essa questão do quanto isso vai destruindo, né, a intimidade da mulher consigo mesma. exatamente. É aquilo que foi feito por Deus, né, para ser fonte de vida, geração de vida, aquilo que nos dá a graça de sermos co-criadoras com Deus. E Dom Fulton Sheen ainda vai além. A mulher não é só co-criadora com Deus, ela é corredentora, porque nos meses da gestação, né, nos sofrimentos mesmo da própria gestação, nas dores do parto, ela une-se ao Cristo Redentor, né? Aquele Cristo sofredor. Então, além de co-criadora, por esta graça da maternidade, Deus nos chama e nos convida a sermos corredentoras. Se a gente começa a fazer uso dos contraceptivos, né, a gente vai perdendo esta capacidade e vai se fechando justamente aquilo que é o dom maior da feminilidade, o dom maior da mulher, que é a maternidade. E como eu falava, aquilo que nos foi dado para ser fonte de vida, para ser geração de vida, torna-se um cemitério, torna-se um sepulcro. E isso é triste demais, né? E é pesado e é forte demais. O meu ventre que foi me dado, né? Deus me fez assim com um propósito. E é tão bonito quando a gente olha para o corpo da mulher, todo o corpo da mulher é guardado, né? O aparelho reprodutor masculino é exposto, é para fora, né? Todo o aparelho reprodutor da mulher é guardado, é velado, porque tudo aquilo que é sagrado para Deus é guardado. Como eu falava antes do mistério, do silêncio, né? O ventre da mulher é misterioso, é secreto, é silencioso. E é tão bonito isso, né? Quando a gente vai reconhecendo essa nossa essência, a beleza com que Deus nos fez. E veja, né? As feministas, elas falam, ai, que Deus é machista porque primeiro fez o homem, depois da costela do homem fez a mulher. Não, Deus aprimora ainda a sua obra, né? Ele faz o homem e ainda por último faz a mulher com toda esta delicadeza, né? Com toda esta obra-prima mesmo, com todo esse cuidado para que a mulher fosse quem realmente ela é esta geradora de vida. A mulher, né, vive esse tempo maravilhoso de gestação, que é um tempo muito especial. Nesse livro, O Privilégio de Ser Mulher, olha que bonito que diz aqui. Deus, portanto, toca o corpo da mulher e põe esta nova alma no templo do seu ventre. Esse é mais um privilégio incrível que o Criador deu às mulheres. Durante a gestação, elas têm o extraordinário privilégio de carregar duas almas em seus corpos. Se essas mulheres infelizes que pensam em abortar tivessem consciência deste fato, é bem provável que algumas delas consentiriam em pôr em prática, não consentiriam em pôr em prática este tal crime. Então, esse tempo da gestação em que o nosso corpo é tocado pela mão de Deus, porque é incrível que durante 9 meses uma vida se desenvolva dentro de mim sem que eu faça nada. Eu não preciso fazer nada. Por 9 meses, a mão de Deus toca o ventre da mulher. E por 9 meses, duas almas habitam um corpo. Isso é maravilhoso, né? Isso é lindo. Habitam o corpo da mulher, a alma do neném e a alma da mãe. Isso é fantástico. Então, realmente, a realidade dos contraceptivos, ela é muito triste, né? Elas nos arrastam, elas abrem portas ali
para uma vida de promiscuidade, uma vida centrada simplesmente no prazer, uma vida que muitas vezes pode dar até portas abertas para um adultério. Então, realmente hoje, falar de abertura à vida, falar de métodos naturais é essencial, porque muitas de nós não ouvimos isso, sequer em cursos de noivos dos quais participamos. Então, hoje é missão nossa realmente abrir os olhos de tantas mulheres que muitas vezes vivem o uso do DIU, da pílula, do preservativo, porque não ouviram falar, não teve quem falasse para elas que havia outras formas de se viver o matrimônio, né? E de viver com uma plenitude, de viver com mais beleza, de viver com mais reciprocidade, com mais conhecimento do esposo e da esposa, porque quando a mulher faz uso do contraceptivo, ela está arcando ali com todas as consequências, né? E muitas vezes ela não se conhece, o esposo não a conhece, o esposo não conhece o corpo da mulher, o aparelho reprodutor da mulher, o ciclo da esposa, não conhece. Agora, quando um casal está aí aberto à vida, quando o casal, às vezes, por uma necessidade, faz uso de um método natural, eles se conhecem, eles são chamados ao diálogo, eles são chamados a muito mais do que um ato conjugal, a partilhar da vida, né? A vida como um todo. Então, é muito bonita essa realidade. Quando os casais começam a tomar consciência disso, é muito improvável que eles não queiram viver. Com certeza você tocou num ponto que eu acho que hoje é fundamental, né? Essa divisão de responsabilidade. Porque eu tenho batido muito nessa tecla toda vez que eu falo sobre esse tema de sexualidade, toda vez que eu falo sobre o tema de planejamento familiar. A gente tem que falar sobre responsabilidade, a gente tem que falar sobre essa questão de qual é o lugar da mulher dentro da família e dentro da sociedade, que é o que nós estamos nos voltando hoje. Porque o uso dos contraceptivos nas últimas décadas deu à mulher essa falsa ilusão de liberdade, mas nada mais fez, na verdade, no fundo, fez nada mais que colocar a mulher nessa posição de objeto, né? Porque permitiu que ela se tornasse um ser temporariamente infértil e que estivesse à total disposição da sociedade e aos planos, aos desejos que são dos outros e não dela, muitas vezes, né? Como nós falamos inicialmente, essa obsessão pela carreira, essa necessidade de assumir outras responsabilidades, essa diminuição da função dentro do lar e, ao mesmo tempo, mesmo para aquelas mulheres que não vivem a realidade ainda da vida familiar, mas que são jovens, em crescimento, né, em formação de caráter, de personalidade, esse uso rotineiro dos anticoncepcionais, daquela adolescente que vai na consulta com o médico acompanhada da mãe e a maior incentivadora do uso do anticoncepcional é a mãe, porque existe uma crise familiar muito grande por trás disso tudo, né? Porque os pais muitas vezes se isentam dessa função de dar à mulher a consciência da responsabilidade que ela tem numa relação sexual ou na vida com seu companheiro, das repercussões que isso pode ter e da noção de cuidado e também na criação dos homens, porque na noção de cuidado do sagrado que é carregar uma vida, das repercussões que uma relação sexual pode ter e de uma relação de namoro, por exemplo, que futuramente será uma relação de casamento, do quanto você precisa ter essa noção de cuidado, de responsabilidade sobre o outro, para que essa afetividade se manifeste de outras formas que não meramente no ato sexual, né? Isso tudo se perdeu. E o anticoncepcional casou muito bem com isso tudo, porque tirou a responsabilidade de todo mundo de preservar esse sagrado que é a mulher na sua fertilidade, na sua capacidade, como você disse, né, de ser esse ser tão especial que é capaz de carregar duas almas dentro do seu corpo, de ser esse terreno onde Deus age dessa maneira tão sobrenatural, transforma ela numa pessoa temporariamente infértil e tão vulnerável aos desejos de todos os homens, né? Isso superficializa, tem por consequência essa superficialização das relações humanas de uma maneira que toda a sociedade perde, né? Porque isso se transborda para toda uma perspectiva de consciência, de cuidado que as pessoas têm que ter umas com as outras e acaba botando a mulher numa posição muito cruel, né? Muito prejudicial para ela, de ser um objeto de desejo, pura e simplesmente, e de estar a serviço dos outros e nunca dela mesma.
Eu te digo da experiência do meu consultório, como as mulheres se prejudicam com isso e chegam aos seus 30, 40 anos, às vezes quando começam a vida familiar e decidem ter filhos, por exemplo, não têm a mínima ideia de por onde começar. São mulheres que se sentem por anos totalmente fracassadas na vida familiar, totalmente fracassadas na vida conjugal, porque nunca sentiram prazer numa relação, de estar com o seu marido, se sentem sempre pressionadas por carregar essa responsabilidade sobre o futuro da família. Porque o planejamento familiar é a responsabilidade delas, porque ela que toma a pílula, ela que usa o DIU, então se alguma coisa der errado, a culpa é dela. E isso cria um relacionamento totalmente diferente para as duas pessoas. O homem vive o relacionamento com uma visão e a mulher com outra. E muitas vezes essas pessoas nunca conversam entre si. Quando a gente lê muito sobre métodos naturais, a gente vê o quanto se fala sobre ciência, mas o quanto se fala sobre vida, da importância de dividir essa responsabilidade para que esse senso de responsabilidade mútua de um com o outro, né, aumente, faça crescer essa vida de cumplicidade e faça a família ser um ambiente fértil, né? Não por acaso, sempre que eu faço as lives, eu deixo essas imagens, já estão aqui, mas eu escolhi esse cantinho para falar, porque o exemplo da Virgem Maria é um exemplo de como a obediência e de como a entrega fortalece a mulher de tal forma que provavelmente existirão mulheres notáveis em toda a história da humanidade, certamente existirão, mas nunca nenhuma foi tão lembrada, tão admirada nas suas características como a Virgem Maria, né? E como uma mulher tão simples, tão menosprezada, como uma mulher de qualidades tão desprezadas naquela época na sociedade e hoje também, como essa mulher foi capaz de mudar totalmente a história da humanidade e a história de cada um de nós por assumir, né, de maneira tão singela e tão anônima essa missão tão grandiosa, e como a fecundidade de Maria é um exemplo para a fecundidade de todas as mulheres, né? Do quanto essa abertura à vida pode ser um momento de transformação na história de tanta gente. A gente brinca muitas vezes, né, de que talvez quantas pessoas planejadas por Deus, de certa forma, têm o seu destino segurado por uma família que não se abre à vida, né? Quantos planos talvez para a família Deus faz através dos filhos e que são negados pelos próprios pais que não se abrem a todo esse plano de Deus, né? O sim de Maria talvez seja um grande exemplo para essas mulheres que ainda vivem, para esses casais que ainda vivem esse receio dessa abertura à vida, né? E a Hoje eu prática dos vi. métodos... Diga, Pode pode falar, dizer. querido. Desculpa. Justamente disso que você está falando, hoje eu li um episódio da vida de São Padre Pio, em que uma mãe foi confessar-se com ele, e ele conduzindo a mãe ali num momento de confissão, e ele tão cheio de dons que era, a mãe teve uma visualização de um filho que ela abortou. E aí ele perguntava: o que você está vendo? E ela falava: eu estou vendo um homem vestido de branco cercado de uma multidão. E aí São Padre Pio falava para ela: este é o seu filho que você matou e que viria a ser Papa da Igreja. Então, justamente, quantas crianças que não puderam nascer por causa dos contraceptivos, que muitas vezes talvez poderiam ser protagonistas de tantas realidades, né, curas de tantas doenças, gênios dos nossos tempos, talvez da música, das artes, da ciência, mas que não tiveram a oportunidade de nascer por causa dos contraceptivos, por causa da realidade do aborto. Então, cada família que se fecha à vida está se fechando a um projeto de Deus, aos planos de Deus, e a gente não tem noção, a gente não consegue medir o que seja, o que virá a ser cada um destes filhos de Deus, se bem gerados, se bem educados, né? Porque a missão da família não é somente o gerar, mas é também bem educar na fé estes filhos. Então, quando a mãe, o pai, cada um entende o seu papel ali dentro de casa, podem surgir grandes pessoas, grandes personalidades, pela graça de Deus, porque é projeto de Deus, cada filho de Deus, né? Às vezes a gente se desespera quando uma mãe tem ali um bebê pequeno e logo vem outro em seguida. Meu Deus, qual que vai ser, né? E eu sempre falo, ó, calma, a primeira
primeira sensação é mesmo de desespero, mas depois nós vamos vendo quão grande bênção, quão grande graça é cada filho que vai chegando. É realmente isso, a gente não pode querer ser Deus da nossa vida, Deus do nosso matrimônio, deixar Deus ocupar o lugar dele, né, nos projetos que ele tem para nós. Você tocou numa palavrinha agora que tem tudo a ver com a próxima pergunta que eu ia fazer, que é matrimônio, né? Não por acaso, quando a gente se deixa levar aí, a gente vai falando a mesma língua, né? Ah, por que você acha que hoje, dentro dessa conjuntura que a gente tem falado, por que você acha que hoje o matrimônio é tão atacado e tão menosprezado, né? E qual é o papel do matrimônio hoje dentro da construção de uma sociedade que a gente espera tanto que seja melhor? Tudo faz parte dessa engenharia social, né? Porque acabar com a família é enfraquecer a sociedade. Tirar a mãe do seu lar, tirar a mãe do seu papel principal, que é ser mãe, que é ser esposa, que é ser dona de casa, né? Dona da sua casa, ainda que tenham pessoas com quem ela conte para as atividades, as tarefas do lar. Tudo isso enfraquece a sociedade. E existe, né, uma trama, porque enfraquecendo a sociedade, aí aqueles grandes projetos das grandes potências mundiais, até mesmo desses movimentos marxistas e tudo mais, se implantam com facilidade. Então, tudo parte daí, que seria uma outra live para a gente esmiuçar toda essa realidade. Mas a gente precisa entender que não é algo assim natural que vai acontecendo em consequência da modernidade. Não. São projetos que passam pelas artes, pelas mídias, pelos programas de televisão, pelas músicas, que passam por tudo isso para chegar, né, nas famílias, para justamente infiltrar nos pensamentos, na forma de pensar, no modus operandi da sociedade, de que justamente a mulher não tem que ser submissa ao seu esposo, de que a mulher tem que ter o seu papel, a sua independência financeira, que esta complementaridade ela não existe, né, que a família é uma forma opressora de oprimir justamente a mulher. Então, tudo isso está no mesmo pacote. Aí soma, vem o feminismo, né, porque houve uma época em que o feminismo veio trazendo aí com força total os contraceptivos. Depois eles compreenderam que não bastava colocar um DIU no ventre da mulher, era preciso colocar um DIU na mente da mulher e tirar dela a vontade de ser mãe. Porque uma vez que a mulher, por um tempo, usava um DIU, mas lá pelas tantas ela ia amadurecendo e ela ia sentir vontade de ser mãe, porque a maternidade está na essência da mulher, ela ia tirar o DIU e ia ser mãe. E sendo mãe, ela já ia colocar em questionamento a realidade se realmente valeria a pena ela estar no mercado de trabalho. Então, não, nós precisamos fazer uma revolução cultural. A questão está na mente. Vamos entrar na mente da mulher e colocar um DIU na mente dessa mulher, para que ela perca a vontade de ser mãe. Então, vamos ensiná-la que, né, matrimônio é opressor, que não é bom que ela seja a companheira do marido, a auxiliar do marido. Não é bom que ela tenha filhos, não é bom que ela esteja em casa. Tudo isso é opressor, tudo isso é inferior. O importante é que ela, né, ela seja a empoderada. Então, toda essa realidade abala o matrimônio, abala a sociedade. Então, aí começa a se mexer na identidade da mulher, se mexe na identidade do homem, os filhos já não sabem quem é quem dentro de casa, pai e mãe não têm papéis definidos dentro de casa, as crianças começam a entrar numa grande confusão, se tornam presas fáceis para que qualquer ideologia seja implantada aí nas suas cabecinhas tão frágeis e tão fáceis mesmo de ser manipuladas. Então, é todo né, uma orquestra aí que toca para que realmente a família seja destruída, com objetivos muito claros, né, que justamente é fragilizar uma família. Se você fragiliza demais a família, você fragiliza também a religião, porque aonde que se transmitem os valores da fé,
os valores morais, é dentro de casa, é na família. Então, abalando a família, abala toda a estrutura da sociedade. Por isso, nós precisamos estar de olhos abertos, precisamos nos informar, precisamos transmitir estas informações, como está acontecendo nesta live. Outro dia, uma moça que está se preparando para o matrimônio, ela foi buscar orientação com a obstetra, com a ginecologista, e falou que ela não queria fazer uso de anticontraceptivos. E ela foi humilhada. Ela falou, Deia, eu nunca fui tão humilhada na minha vida. A ginecologista me chamou de tudo que você possa imaginar. Ela disse que eu sou uma retardada, que eu sou uma ignorante, em que mundo que eu tô, que esses negócios de método natural não dá certo, que isso não acontece, que eu vou ser igual coelho, que eu vou ter filho todos os anos. E então, assim, toda a sociedade acaba sendo atingida por isso, as áreas profissionais, e vão nos conduzindo justamente para aquilo que eles querem. Eu vou acreditando que eu tenho que caminhar conforme a banda toca, mas não é assim. Nós precisamos justamente tomar consciência de quem nós somos, a quem nós somos chamados, a identidade da mulher, a identidade do homem, há um para quê de sermos assim. Do homem ser deste jeito, da mulher ser desta forma. Há uma complementaridade que é importantíssima na educação dos filhos, que é importantíssima para o bom andamento da família, para a harmonia conjugal, para a harmonia de um lar, onde esposo e esposa não entendem quem são, não têm uma identidade clara dentro de casa, a família fica presa fácil para qualquer coisa que vier bater, para qualquer ventania que vier bater na sua porta. Você falou, realmente faz muito, é parte da realidade da maioria das famílias, né? Essa dificuldade de lidar com o imprevisto, dessa dificuldade de lidar com a providência, na verdade, de querer ser dono totalmente do seu destino, né? E isso é muito reflexo dessa cultura de superficialização das relações entre homem e mulher, né? Dessa destruição da relação homem e mulher dentro de casa, o que gera, na verdade, um despreparo, uma incapacidade de ter um ao outro para contar com aquilo que eles não sabem que virá, né? Uhum. E esse contexto dessa confiança total entre a mulher e o homem é fundamental para o exercício desse planejamento familiar que a gente chama, né? E qual é o lugar que você acha que o planejamento familiar tem hoje dentro da família? Né? O uso dos métodos naturais, tudo isso, qual é o lugar que você acha que isso tem para a construção dessa vida familiar? É essa tomada de consciência de quem nós somos e a que Deus nos chama, né? Família, torna-te aquilo que és. A gente é esse receptáculo dos filhos de Deus, né? O matrimônio, ele existe em função dos filhos. É isso que nos ensina a igreja, né? E é isso que nós somos chamados a viver. Mas, é claro, de uma forma responsável, né? Existirão momentos na vida do casal, dependendo da realidade em que vivem, em que não será possível, talvez, receber uma criança. Para isto, existe ali o diálogo do casal, existe os métodos naturais que por um tempo espaçarão aquela nova gestação, para que a família possa viver as duas dimensões, que é gerar e bem educar esta criança, né? Porque às vezes a gente para simplesmente no gerar, no procriar, né? Mas a gente esquece que também é responsabilidade do casal a boa educação dos filhos. E quando eu falo boa educação, não é a capacidade de pagar a escola mais cara da cidade, mas é condições emocionais, psíquicas, ter o equilíbrio, a justa harmonia entre pai e mãe. Podem haver momentos em que um dos dois esteja passando por uma situação muito difícil, emocional, uma doença psíquica, alguma situação que a gente não tem conhecimento, que não estará em condições naquele momento de bem educar aquela criança que vai chegar. Vamos nos tratar, vamos reorganizar esta situação familiar para que
com dignidade, possamos receber mais filhos que Deus nos quer dar. Então é nesse sentido, né, da gente reconhecer a que fomos chamados, da gente ser generoso com Deus, né, da mesma forma que Deus é generoso com cada um de nós, sermos generosos com Deus e sermos responsáveis também com os filhos que Deus nos quer dar. Então, é muito bonito quando esposo e esposa se conhecem, né, e conseguem perceber, um não está bem, um está passando por dificuldade, e eles são ali esse amparo um para o outro, esse apoio, essa força, né? Não abandono o barco quando eu vejo que o barco está afundando, mas eu remo com mais força, eu remo por mim e remo por ele, né? E isso é muito lindo. E aí entra também essa questão, né, de não é um planejamento, mas é viver a paternidade de forma responsável. Deixo Deus ser Deus, né? Deus é Senhor do meu corpo, Deus é Senhor do nosso matrimônio e pode intervir e pode mudar o ciclo na hora que Ele quiser, mas de uma forma responsável, por um momento justo, por um motivo justo, por um motivo realmente sério. Agora não vamos, né, talvez nos estar abertos aí por causa de uma situação gravíssima, que cabe muito à família definir, e vamos esperar um pouco para que os próximos filhos possam vir. Ou a família que realmente reconhece, estamos bem, não temos motivo nenhum para não recebermos os filhos que Deus nos quer dar, vamos receber os filhos, vamos nos amar livremente, vamos viver nosso matrimônio com toda a força, alegria, explosão e tudo mais, e vamos deixar que Deus mande na hora que Ele quiser aí os seus filhos. Com certeza. Eu tenho recebido depoimentos aqui no Instagram direto de mulheres que vivem essa situação, né? De vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, e se livram dos anticoncepcionais, e como elas redimensionam a alegria de viver o casamento, né? A alegria de viver junto com seu marido. E aberto a possibilidade de ter filhos, né? Só essa mudança já faz muitas mulheres se sentirem muito mais completas, né, e donas de si, no sentido de se entenderem, se conhecerem mais e de estarem abertas a esse plano de Deus para cada uma delas. No consultório eu também vejo muito isso, ainda vejo muitas mulheres vivendo essa agonia da decisão, do que é justo, o que não é, o que está sendo egoísmo meu e o que não está. E é fundamental, isso não tem mistério, né? Primeiro, uma vida espiritual muito fortalecida, de muita intimidade com Deus, para que a sua vontade não se sobreponha a dele. Uma vida de intimidade com seu parceiro, com seu esposo, porque a vida familiar é uma vida de cumplicidade e você precisa ter o amparo daquela pessoa que está ali do teu lado, essa paternidade responsável que você disse. E muitas vezes eu recomendo. Tem muitas mulheres que chegam no meu consultório e não tem de fato ainda ali uma religião muito bem constituída na sua vida, mas ainda assim sentem esse desejo de viver os métodos naturais como uma maneira de vida mais saudável e acabam se tornando mais íntimas desse pensamento que muitas vezes se aproxima tanto de um pensamento cristão, ainda que elas não percebam, né, dessa necessidade de cuidado, de carinho consigo mesmas e com o próximo. E muitas vezes, muitas mulheres chegam com essa questão religiosa, chegam encaminhadas por padres. Eu já recebi mensagem de padres de algumas paróquias aqui do Rio. Chega, tô mandando um casal aí, cuida bem deles, não sei o quê. Eu fico muito feliz com isso, porque a igreja acontecendo também, né, dessa maneira tão especial ali. E eu falo muito isso, né? Eu falo, olha, se você está muito na dúvida se é o momento ou se não é, conversa com Deus e conversa com o seu diretor espiritual também para você tentar se encontrar, porque vai muito mais além do que essa questão de quando que eu tenho que engravidar, quando eu devo, quando eu não devo, mas é muito essa questão de encontrar o seu lugar, né? De saber quem você é e para onde você vai. E para isso você precisa ter uma espiritualidade muito, muito, muito bem construída, uma identidade muito bem construída em cima dessa espiritualidade. A gente já está chegando aqui às 10h45, né? Já estamos nos acréscimos em virtude dessa falha técnica que tivemos aí. E assim, fiquei muito feliz porque a gente teve esse problema, a galera não abandonou, porque a gente continua ali com a mesma quantidade de pessoas acompanhando, a galera ficou ali esperando a gente voltar. E eu agradeço muito aqui a sua participação, reforço
que eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, porque a sua participação estava sendo muito aguardada, como esse testemunho que foi maravilhoso, né? De uma mulher que vive isso, que vive essas expectativas, que vive esse momento, né? Que está vivendo essa maternidade, chegando aí mais uma vez, batendo a porta, e que vive esses desafios diários de ser mulher e ser mãe, porque não adianta a gente ficar no campo das ideias, a gente precisa conhecer histórias de mulheres que inspiram. E nesse sentido eu só tenho a te agradecer por mais essa noite incrível aí, em que a gente pôde ter mais esse depoimento tão maravilhoso. Eu que agradeço muito, agradeço desde lá do dia que a gente se conheceu na casa da Sâmia e do Dr. Ítalo. Eu não os conhecia, nem a ti, nem a sua esposa, e foi uma alegria, né? Foi muito bom. Depois que a gente saiu lá da casa deles, que eu fui saber que você era médico, que tinha o canal, o perfil aqui no Instagram, e aí eu comecei a seguir, disse, nossa, ele é médico, ginecologista, olha que legal. Defende abertura à vida, que maravilha. Aí comecei a seguir, comecei a divulgar. Uma maravilha, é isso mesmo. E assim, eu gostaria, antes da gente encerrar, realmente de falar para as mulheres, né, que têm acompanhado, que a gente não tenha medo de deixar Deus ser Deus. Porque às vezes, embora estejamos ali abertos à vida, Deus sabe o tempo de uma criança chegar na vida de uma família. Agora, na chegada do Tomás, né, nós não estávamos usando método nenhum, mas já desejosos de ter um filho. A casa, eu já havia perdido um antes dele, e a casa desejosa de ter um neném, né? E demoramos alguns meses para conseguir engravidar. Agora com a Ana Luz, a mesma coisa, foram 7 meses buscando o ápice, tentando, porque embora estivéssemos abertos, não vinha no mês que a gente queria. Ai, quero um resultado positivo. Fazia o teste negativo. É quando Deus quer, e é tão bonito viver essa confiança na divina providência, é tão libertador, dá uma liberdade, uma sensação de ser cuidado. Puxa vida, Deus está olhando por nós, Deus está cuidando de nós. E no momento que Ele quer, realmente os filhos vêm. Então, não tenha medo. Ai, mas eu tenho medo, vou viver aí aberta a vida e vai vir um filho atrás do outro. Não é assim. Vem quando Deus quer. Vem quando Deus percebe que a família pode acolher, a família pode receber. E se Deus nos dá, é porque Ele conta com a gente e nos dá a sua graça. Deus não nos abandona a nós mesmos. Vai ter seus filhos lá. Não, Deus dá a sua graça, né? E nos ajuda a ter, a criar, a educar. Então, sejamos aí confiantes nessa providência que é tão linda e que é tão generosa com a gente. Muito obrigada, doutor, por esse convite. Obrigado pelo pessoal que divulgou também essa Que foi semana. pesado. Muita gente colocando aí nos stories, ajudando a divulgar, nos enchendo de responsabilidade, né, doutor? Isso aí. Mas é uma responsabilidade muito bem-vinda, né? A gente gosta Foi mesmo muito bom. de poder ajudar. Essa live eu vou tentar deixar ela salva. Não sei o que aconteceu com aquela outra metade, eu espero que ela fique salva, mas essa segunda metade com certeza vai ficar aqui. A outra metade eu também espero conseguir colocar. E aí a gente vai trabalhando sempre juntos e eu agradeço muito. Me coloco à disposição, esse canal aqui é seu também. Sempre que precisar e quiser aparecer por aqui, será mais do que bem-vinda. Viu? Muito Muito obrigada. obrigado também para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Muitas pessoas fizeram perguntas, colocaram seus depoimentos aqui. A gente não tem como, né, dar atenção ali nesse momento para todas essas histórias, porque o tempo é curto mesmo, né? Mas a gente vai sempre buscando aqui dentro desses comentários, a minha equipe vai toda buscando aqui as dúvidas, os anseios de vocês, e isso vai surgindo, vai gerando conteúdos novos para a página, e a gente vai tentar chegar a todas vocês aí. Tá bom? Muito obrigado, Deia. Fique com Deus. Valeu, Saúde para gente. você, para Ana Luz e para todo mundo da sua Para vocês casa. também, para sua família também. Muito Obrigada a obrigado. todas as mulheres, não sei se tinham rapazes aqui, não cheguei a ver, mas que acompanharam e tiveram com a gente aí até esse horário, 10 para as 11. Bom descanso, pessoal, e uma ótima sexta-feira para todos. Valeu, doutor. Muito obrigada. Valeu. Um abraço, querida. Abraço.